Bom dia a todos, a todas e todes. É com imensa alegria e senso de ocasião que damos início a esta palestra que nos convida a pensar o mundo a partir de outros olhos. Olhos que não se contentam com o visível, mas que ousam enxergar o invisibilizado. Hoje recebemos com enorme satisfação Rita Von Hunt, artista, professora, pensadora e, sobretudo, uma voz que nos desafia a refletir. Não por capricho, mas por lucidez e consciência. Sua presença encarna, ao menos na minha percepção, o gesto político de quem entende que o conhecimento não cabe apenas nas universidades, mas pulsa nas ruas, nos corpos dissidentes, nas narrativas silenciadas e nas epistemologias do Sul que insistem em existir, resistir e florescer. Falaremos de saberes que descolonizam o mundo e que rompem aí, de certa forma, a lógica da dominação e restituem ao pensamento seu caráter libertador. Nesta travessia, Rita nos convida a reimaginar a própria ideia de saber. Um saber que não separa de um ato político, porque saber é um ato político. Em uma síntese do seu extenso currículo, Rita Von Hunt é crítica cultural, professora, pesquisadora, colunista e educadora popular. Ela já atuou em universidades, escolas e movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no exterior. Contribuiu com textos da publicação de mais de 25 livros no Brasil. Em 2025, 2 deles, inclusive, foram finalista e semifinalista do nada menos do que o Prêmio Jabuti Acadêmico. Também, a convite da reitoria da UNB, neste ano, Rita fez a aula magna de abertura do semestre letivo e também já foi na Secretaria Nacional LGBTQIA+, do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, e fazendo aí conferências de abertura, mas além disso, Rita representa aí resistência. Então, por isso que esta fala seja mais do que uma palestra, mas que seja um encontro de mundos, um exercício de escuta e de descolonização de nós mesmos. Apresento a vocês aqui, com grande honra, Rita Von Hunt. Doutora Fernanda, agradeço muito a apresentação. Dizer antes de começar que eu estou infinitamente contente por poder estar aqui. Essa não é a minha primeira vez e acho que todas as vezes que a gente pode de alguma forma se reencontrar em um sentido, né? Esse sentido que é as nossas jornadas de saber, as nossas tentativas de angariar mais e melhores ferramentas para que a gente possa se debruçar sobre a realidade. Elas nos apontam uma ideia que mantém todo e toda democrata de pé. A ideia de que a democracia é um trabalho constante e de que o seu aperfeiçoamento é o nosso horizonte, né? Que a gente possa seguir sonhando e construindo uma realidade verdadeiramente democrática, que na periferia do capital, que no sul global, é o nosso desafio eterno, né? Construir democracia, construir e viver democracia. Então, agradeço ao TRT, faço as minhas saudações a todo mundo que vai estar aqui conosco, agradeço as pessoas que vão nos interpretar em Libras, tornando o conteúdo ainda mais acessível, agradeço a nossa equipe técnica que está aqui comigo, não me deixando me desesperar, porque só para vocês saberem, antes da gente ficar online, tive um pequeno problema de conexão, mas está resolvido. Vou tomar uma licença para fazer uma brevíssima audiodescrição, e também vou tentar, à medida do possível, audiodescrever os slides que eu preparei para essa nossa apresentação de hoje.
Então, de forma muito breve, eu falo com vocês de um ambiente domiciliar. Então, eu estou na frente de uma parede branca, não há fundo na minha tela, que eu me apresento para vocês. Sou uma pessoa branca de pele clara. Eu estou usando um vestido em um tom de mostarda e também um turbante em um tom amarelado. Meu cabelo é um castanho arruivecido, ele está todo preso dentro do turbante, é possível ver uma franja arrepiadinha para fora dele. Eu estou maquiada, estou usando brincos, anéis, pulseira e um colar em tons de marrom, e tenho as unhas pintadas de marrom também. Bom, feita essa brevíssima audiodescrição, eu vou iniciar um compartilhamento de tela com vocês, e aí deixo avisado por áudio que esse compartilhamento ele não tem nenhuma questão imprescindível. Caso você esteja me acompanhando apenas de forma áudio, descritiva, as imagens não se farão necessárias. Em momento nenhum eu vou precisar que você veja uma foto para que a gente discuta ou vou exibir um vídeo. O intuito dos slides, eu sou professor há 20 e alguns anos, é que muitas das vezes, e isso é algo que a pedagogia nos ensina, que a educação popular nos ensina, a gente pode supor que está falando sobre algo que possa ser uma obviedade. Então, um autor ou uma autora que já é surrado, um texto que já é conhecido, e a gente descobre, quando constrói laços de afeto, e a turma tem disponibilidade, se sente à vontade para fazer perguntas, que aquele autor, às vezes aquela autora a quem você se refere há 3, 4 aulas, os alunos não sabem a grafia do nome. Às vezes é um nome que vem de outra realidade. Oyeronki Oyeyumi. Hoje falaremos dessa autora, uma cientista social nigeriana. E embora para mim possa parecer batido, ahn, os slides eles trazem as fotos das pessoas para que a gente identifique que saber tem corpo. E se esse saber está sendo produzido por mulheres negras, por homens negros, por pessoas indígenas, por pessoas brancas, as suas datas de nascimento e falecimento, se já forem pessoas póstumas, os livros aos quais eu estou me referindo, textos, anos de publicação, paginação, para que vocês possam dar sequência às pesquisas de vocês, e a grafia dos nomes, etc. Então, os slides cumprem esse papel. Vou começar um compartilhamento com vocês. Selecionei aqui e vou iniciar o compartilhamento. William da nossa equipe, pelo amor de. Já me fez um joinha que tá tudo bem. Bom, para que a gente converse hoje sobre epistemologias do Sul e feminismos insurgentes, entender que existem saberes que, por existirem, por permanecerem, eles desafiam lógicas de dominação, portanto, né, essa ideia da decolonização do mundo. Eu vou tentar construir com vocês uma ideia muito cara para a filosofia, que é a ideia do subalterno. Eu vou dar início à nossa conversa tentando situar o que faremos hoje. Então, a minha área de pesquisa, a minha área de atuação acadêmica são os estudos culturais. Nessa área, a gente está sempre preocupada, enquanto pesquisadora, enquanto ativista, a gente está sempre preocupada com uma coisa que é a seguinte: existe uma capacidade humana que é a capacidade de cultura. Essa palavra, cultura, ela foi muito disputada ao longo da história. E ela pode significar coisas muito distintas a depender de na boca de quem ela está, no momento histórico ao qual a gente pensa. A palavra epistemologia, a palavra conhecimento, a palavra ciência também. Hoje eu vou tentar expandir para outras noções. A palavra saúde, a palavra doença, a palavra crime, a palavra justiça. Elas significam coisas muito distintas a depender do grupo que as usa e de como elas são instrumentalizadas por esses grupos. Os sentidos absolutos, os sentidos hegemônicos, eles cristalizam
momentos históricos. E isso interessa aos estudos culturais. A percepção de que para que um significado se estabeleça, para que um termo, uma ideia, uma palavra, uma imagem tenha um significado amplamente difundido, para que consenso seja produzido, grandes números de pessoas concordem em torno de algo, é preciso que uma batalha tenha sido travada e vencida. Em sala de aula, eu costumo dar aulas de língua e de literatura, eu costumo dar aula em cursos de artes. Esse é um caminho que eu tento empreender com as turmas. Que a gente compreenda que a nossa forma de olhar para as coisas, ela não é natural. A nossa forma de olhar para as coisas e depreender dessas coisas, valor e significado, ela é historicamente construída. Aquilo que a gente identifica como bom ou ruim, como belo ou feio, como algo que deve ser perseguido por um grupo em um tempo ou não, né? Em outras palavras, a ética. Aquilo que deve ser buscado, uma disciplina da filosofia que reflete sobre os fins de grupos, né? O que grupos buscam. Todas essas questões, elas são históricas e materiais. Ou seja, elas não se apresentam no reino das ideias, elas não existem em um mundo ideal, elas não chegam até nós pela natureza, mas elas são resultado do percurso histórico e material de populações em momentos. Eu posso explicar isso de muitas formas. Quem já foi meu aluno sabe que tem um jeito muito simples que eu gosto de usar em cursos mais curtos, em aulas, em palestras, que é atentar para o significado dos termos. Como falantes de português, a gente entende, ou nas palavras da Lélia Gonzalez, como falantes de pretuguês, porque o que falamos no Brasil é muito diferente do que falamos em Portugal, mas como falantes de português, nós entendemos que a nossa língua não vem da chuva, não vem do céu, a nossa língua não está num rio, ela não vem da montanha. A nossa língua é resultado de um processo colonial que vai fundir muitas línguas originárias do continente africano, muitas línguas originárias do continente europeu, algumas línguas do continente asiático e as línguas dos povos originários. O fato da gente dizer mandioca, carioca, o fato da gente dizer pirarucu, o fato da gente dizer uma série de palavras, ela nos informa um processo histórico. Agora, eu estou atentando para vocês algo que vai ser fundamental no nosso debate de hoje, que é a compreensão de que a epistemologia, ou seja, essa palavra que pode parecer de bula de remédio, mas ela diz respeito a formas de saber. A epistemologia, de forma abreviada, é uma forma de saber. E ela sempre diz respeito ao momento histórico ao qual nos referimos. Há momentos históricos nos quais o método científico está disponível. Há momentos históricos nos quais o método científico não está disponível. Existem saberes localizados, existem saberes populares, existem saberes tradicionais. E o confronto entre esses saberes resulta na disputa de sentidos e significados. A gente pode olhar para a materialidade da vida no Brasil em 2025 e pensar quanto tempo levamos como sociedade, como democracia, até que as doulas fizessem parte do Sistema Único de Saúde. O fato de que essas mulheres que fazem partos, que detêm saberes antigos, que muitas das vezes seus saberes não são saberes reconhecidos por alguma institucionalidade, nos dá notícia de um panorama. Quais são as formas de saber que serão legitimadas como saberes e quais são as formas de saber que serão legitimadas ou deslegitimadas como crendice popular, como misticismo, como pensamento místico. E eu quero trabalhar hoje, entre nós, o que está em disputa quando isso acontece. Para avançar um pouco nessa nossa discussão,
de o que é a epistemologia e como ela está sempre em disputa, eu quero que a gente pense aspectos da cultura e logo em seguida que a gente pense um pouco a história do termo cultura. De forma abreviada, claro. Daria um semestre de curso. Mas de forma abreviada, em português, no Brasil, a gente é capaz de dizer cantar de galo. E, no entanto, não existe uma expressão cantar de galinha. A gente é capaz de dizer forte como um touro, mas vaca tem um sentido, um significado, um valor muito distinto. A gente consegue dizer vagabundo, com um valor e um significado. E, no entanto, se esse termo for colocado no feminino, vagabunda, valor e significado se alteram radicalmente. Apenas com esses três exemplos, cantar de galo, forte como um touro, vagabundo, a gente consegue perceber que o processo histórico brasileiro produziu consensos, portanto, isso que pode ser amplamente difundido e amplamente aceito e amplamente naturalizado, que atribuem valor e significado muito distinto para o masculino e o feminino. Cantar de galo e a galinha, forte como um touro e a vaca. Em sentido figurado, o que são os valores e significados em disputa aqui? A gente pode pensar o termo judiar. E por que tratar de forma desumana é tratar como judeu? O que do processo histórico faz com que esse sentido, esse significado se cristalize à forma verbal? Se eu digo para vocês que a mentira está travestida de verdade, bom, a gente entende travestido de como mentindo, enganando, iludindo, se passando por, fantasiado. E basta conhecer uma travesti para saber que ela não está se passando por, ela não está iludindo, ela não está enganando, ela não está fingindo nada. Talvez aquela seja a sua versão mais verdadeira. Mas por que o termo é esse? Porque os termos, eles não são naturais. Os termos, eles refletem e resultam as disputas históricas de povos em tempos. Se a gente consegue ter dimensão disso, a gente consegue se mover para que a epistemologia é também resultado das disputas históricas e materiais de um povo em um tempo. Aquilo que pode ser dito ou não, aquilo que pode ser reconhecido ou não, aquilo que vai ou não ser rechaçado, está sempre historicamente determinado. Os nossos paradigmas de saber, eles são historicamente determinados. Para que a gente chegue no modelo heliocêntrico da disposição dos corpos celestes, o universo, a gente precisou derrubar um paradigma geocêntrico. Então, acreditou-se que a Terra era o centro do nosso universo, né, do nosso sistema. Tempos depois, pessoas que se levantaram contra essa forma de saber o mundo disseram que havia evidência de que o nosso modelo era heliocêntrico e de que outros corpos orbitavam em torno do Sol. Bom, isso, né, que o Freud vai chamar de uma das feridas narcísicas, o fato de que o nosso sistema solar ele não tem a Terra como centralidade, a Terra é só mais um corpo orbitando em volta do Sol, nos fere, ou melhor, fere um momento histórico, fere um grupo que domina o momento histórico, a saber, a Igreja Católica dominando a sociedade europeia pelos séculos que se seguirão à adoção do cristianismo como religião oficial pelo Império Romano. Então, a Terra deixa de ser o centro de um paradigma de saber. Eu estou convidando a gente a começar pelas beiradas para ver se a gente chega em algum lugar. O que será que acontece quando, em vez da Terra ser esse centro, e a gente caminha para o centro é o Sol e consegue provar com evidência, o que que acontece quando a produção de epistemologia deixa de estar centralizada em homens brancos, europeus, em um paradigma cartesiano, e colonial? Hoje o nosso encontro reflete sobre isso.
de que não existe neutralidade nos saberes, de que todo paradigma de conhecimento ele reflete as disputas históricas e materiais de povos em tempos. E que quando estamos aptos a compreender isso, estamos aptos a compreender as injustiças que serão produzidas por tais modelos de saber. Bom, ainda antes de começar, como eu não estou em sala de aula e eu não estou vendo vocês, né, vocês me veem, mas eu não os vejo e não as vejo, eu nunca sei se eu careço de mais um exemplo. Mas eu aprendi, nesses 20 e alguns anos em sala de aula, que os exemplos nunca são demais. Eu vou contar para vocês, de um texto, que é um artigo que foi publicado recentemente, e ele fez um grande estrondo na comunidade dos saberes psi. Quando eu digo saberes psi, eu estou falando sobre psiquiatria, psicologia, psicanálise, a psicopedagogia, né? Esses saberes que pensam a mente humana, a consciência humana, o cérebro, né, humano, na neurociência, por exemplo. E esse texto, ele é de duas pesquisadoras de uma universidade no Canadá, uma delas de um povo originário, a outra delas se descobre, né, como raptada de um povo originário numa... A história do Canadá é uma história que tem muita violência contra os povos originários, parecida com todos os territórios ameríndios, né? Bom, elas são a Kaori Wada e a Kerlin Fellner. Elas publicam recente um texto que se chama Descolonizar o Diagnóstico Psiquiátrico. Depois eu posso enviar esse texto para vocês. Mas atentem para a dimensão do que a gente está discutindo aqui e o quão decisiva é essa discussão. E se ela for invisível, se ela se naturaliza, se o processo de hegemonia cultural faz com que a gente não se aproxime dela, a gente está alijado de um debate, da possibilidade de um debate. Então, olhem só. Nesse texto, Descolonizar o Diagnóstico Psiquiátrico, essas duas pesquisadoras, elas perguntam uma pergunta bastante incômoda. Por que é que a gente rotula como doença mental o sofrimento do oprimido, mas nunca patologiza o modo social de dominação do opressor? Vejam em outros termos, se eu consigo me fazer bastante explícita. Se a gente abre o Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, o DSM, se a gente busca o CID, né, se a gente tá buscando as possibilidades de diagnóstico, a gente não vai ver um diagnóstico chamado Síndrome de Acumulação Colonial. A gente não vai ver um diagnóstico chamado Amnésia Histórica Facultativa, né, quando um povo decide ignorar que cometeu genocídio. Quando um povo conta sua história, por exemplo, um povo alemão, conta sua história elidindo o que fez com populações ao redor do mundo. Quando na Holanda, quando na Dinamarca, quando na Bélgica, pode-se contar a história do país sem falar, por exemplo, de Leopoldo II, rei da Bélgica, que produziu um genocídio no Congo durante o período colonial. Então, por que que essa não é uma doença, um transtorno psíquico? Por que que não se refere à simulação colonial como uma doença? Se a gente tem dimensão disso que eu estou dizendo, fica explícito uma coisa que antes estava velada. As nossas formas diagnósticas, elas olham para aquele que sofre, mas elas são não etiológicas, ou seja, elas não tentam olhar para a causa do sofrimento como uma causa histórica, política, social. Os modelos do DSM, né, o Manual Diagnóstico Estatístico para a Psiquiatria, ele é um modelo ateórico, ou seja, ele é um modelo estatístico. Ele pega a estatística do sofrimento psíquico.
Só que se ele é ateórico, fica complicado fazer uma disputa em torno daquilo que chamamos sofrimento, das modalidades de sofrimento e do enquadramento das modalidades de sofrimento. Aquilo que chamamos, portanto, de doença psíquica, de doença mental, de transtorno, de mal-estar, são quadros que ignoram as relações sociais. Os efeitos serão pensados como sintomas químicos, genéticos, e não como efeitos do tecido social. Bom, vou encerrar por aqui algo que eu estou pretendendo que seja o preâmbulo da nossa discussão. Estou tentando pegar o que tem de mais premente no século XXI, a saúde mental, e mostrar como a discussão da saúde mental é também uma discussão que passa pelo colonial. Ou seja, aquilo que sentimos, como enquadramos o que sentimos, nossas modalidades de sofrer e tratar o sofrimento também são políticas. Acho que ao longo da minha exposição isso vai se fazer mais explícito. Bom, eu quero começar o nosso encontro com uma intelectual orgânica. Isso significa que eu não estou utilizando exatamente uma pensadora que veio de uma academia. Na tela, eu compartilho com vocês um slide chamado Mestres nas Periferias da Experiência. É uma alusão a um texto brilhante de um sociólogo brasileiro, de um crítico cultural, assim como eu, chamado Roberto Schwartz, que, para falar sobre a obra do Machado de Assis, que é um autor brasileiro, preto, no 1800, que conseguiu na sua literatura capturar um funcionamento da sociedade brasileira que autores brancos não capturaram, ou ao menos não com tamanha maestria, o Roberto Schwartz se refere ao Machado como um mestre na periferia do capitalismo. O Brasil, na sua condição de periférico do sistema, e o Machado como um mestre nesse lugar, alguém que compreende muito bem a dinâmica de funcionamento. Eu estou iniciando o nosso encontro com uma mestra na periferia da experiência. Olhem só, se a experiência ela é um dos nossos filtros da realidade, se a partir da experiência a gente reflete, a gente elabora, a gente conceitua, a gente desenvolve epistemologia, pensar que a experiência não é a mesma para grupos sociais distintos, para sujeitos distintos, para indivíduos distintos, é fundamental. Eu estou mostrando para vocês na tela a Miriam Makeba. Ela já faleceu, ela falece em 2008. Ela é conhecida internacionalmente como a Mama África. Só para vocês saberem, esse título é porque ela foi, talvez, a mais famosa, a mais laureada, reconhecida, divulgada, cantora do continente africano. Eu trago para vocês uma entrevista dela dos anos 60, do final dos anos 60, que ela deu para a TV pública na Finlândia. Vamos situar um pouco essa fala antes de olhar para ela. Então, a gente sabe que os anos 60, eles marcam um momento de virada, em especial para as ciências humanas. Porque a gente está vendo ser erguido um campo teórico muito forte de crítica àquilo que estava estabelecido. A gente vai chamar esse campo teórico dos avanços do feminismo, dos avanços das teorias críticas raciais. A gente vai chamar isso de um germe da teoria decolonial. A gente vai chamar isso do pós-estruturalismo. A gente vai chamar isso de todos esses movimentos que conseguiram apontar para as fissuras da estrutura de dominação colonial, para as estruturas de dominação epistemológica, ou seja, de formas de conhecer, de formas de saber, que estavam de pé. Então vamos olhar para Miriam Makeba dizendo isso para nós. Essa é uma entrevista que ela dá durante o regime de apartheid, quando a estrutura social na África do Sul separava pessoas brancas de pessoas pretas.
E a racialização, a ficção da raça, bom, sabemos que só existe uma raça, a raça humana. A ideia de criar um discurso racial foi uma necessidade que a Europa teve para justificar a dominação colonial. E isso estava em voga na África do Sul até meados dos anos 90. Os seus impactos são sentidos até hoje na sociedade sul-africana, como na sociedade brasileira. O fato de sermos um território constituído por um escravismo tardio, o fato de sermos um território que é o último país da América Latina, da América, a abolir a escravidão, vai nos trazer marcas profundíssimas. Vamos lá, né? Para aquilo que está de premente, de explícito. Faz, bom, faz quase um quarto de século que nós sempre figuramos na lista das 20 maiores economias do planeta. Isso significa que, economicamente, nós estamos no mesmo grupo que o Japão, que a Alemanha, que o Reino Unido, mas a gente também ocupa a posição entre os 10 territórios mais desiguais do planeta. E nós somos o único país que está entre os mais ricos e os mais desiguais. Nós também somos desses países, entre os mais ricos, o único que tem maioria populacional racializada, maioria populacional preta e parda. Estou tentando explicar alguma coisa que é um retrato histórico. O fato da nossa experiência social estar marcada por violência organiza a nossa economia, organiza a distribuição de renda, organiza a ocupação de cargos universitários, organiza a ocupação de pleitos democráticos, congressos, senados, câmaras. Tudo isso reflete um processo histórico material. A Miriam Makeba é uma das vozes denunciando isso ao redor do mundo. Então, nos anos 60, muito antes da internet, nos anos 60, quando os meios de comunicação têm um tempo de difusão que está muito distante da nossa experiência do século XXI, a Miriam Makeba é uma porta-voz de denúncia do regime colonial em África. Ela está deixando o mundo saber o que é viver sobre o apartheid. Né? Ela que conhece de perto, que tem membros de sua família que foram torturados, assassinados, que tem pessoas desaparecidas. Ela que viveu uma África do Sul marcada pela lógica colonial. Vamos para um trecho da entrevista que eu compartilho na tela com vocês. O conquistador escreve a história. Em cadeiras de humanidades, em disciplinas de humanidades, a gente dá muita atenção para texto e contexto. Eu gostaria de parar nessa primeira frase. O conquistador escreve a história. Se a nossa forma de pensar a história é escrita, o que acontece com a dimensão dos saberes que são ágrafos? O que acontece com a dimensão dos saberes orais? O que acontece com todos os povos que não elegeram a escrita como forma de transmissão histórica? E, bom, eu não preciso contar para vocês que eles serão considerados saberes inferiores, saberes menores, não saberes. Mas eles vão ocupar outras categorias. Em sala de aula, quando eu discuto hegemonia cultural com as minhas turmas, eu gosto de dar um exemplo que ele é tão explícito que ele dói. Se eu pedisse para você me dizer o que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra escultura, o que será que você me diria? Fecha os olhos. Escultura. Escultura. O que vem na sua cabeça? Agora continua de olhos fechados. Imagina essa próxima palavra. Artesanato. Artesanato. Agora abre os olhos. Qual deles foi feito por uma pessoa pobre? As palavras, elas carregam trajetórias históricas e materiais. Bom, eu vou pegar uma pedra e vou transformá-la em pássaro. Isso é escultura ou é artesanato? Depende da cor da mão que faz. Existem algumas mãos que produzirão escultura, outras mãos produzirão artesanato. Existem mãos que produzirão poesia, outras
cordel. Existem algumas mãos que produzem. A nossa noção de distinção é histórica e material. Isso é uma língua, isso é um dialeto. Isso é uma religião. Isso é uma crença. Isso é uma prática legítima. Isso é um absurdo. A régua que dimensiona o consenso em torno do termo é a régua da experiência histórica. Aquilo que dói se chama história. A Miriam Makeba está dizendo, ela é escrita pelo conquistador. O vencido não conta como foi ser vencido. É quem venceu que narra a sua versão da história. Então vamos voltar para ela. O conquistador escreve a história. Eles vieram, eles conquistaram, eles escreveram. Agora, você não espera que as pessoas que vieram nos invadir escrevam a verdade sobre nós. Vamos fazer uma pequena pausa. A Miriam Makeba, nos anos 60, está nos revelando uma coisa que a gente vai se debruçar muito ao longo do século XX, que é a denúncia dos processos de apagamento. Apenas os saberes decoloniais, eles podem fazer isso, eles podem lançar luz, revelar aquilo que fica velado pelo processo histórico, pelo processo hegemônico. Quando ela diz, agora, você não pode esperar que as pessoas que vieram, que nos invadiram, que nos destruíram, que nos estupraram, você não pode esperar que elas escrevam a verdade sobre nós. É porque, para que haja um vencedor e um vencido, precisa haver um tipo de justificativa moral para a guerra, para a destruição. Gaza só pode acontecer em um regime discursivo. O colonialismo só pode acontecer em um regime discursivo. A catequização só pode acontecer em um regime discursivo. A ideia de que é possível destruir o universo simbólico do outro e impor sobre ele uma língua, um Deus, isso só pode acontecer em um regime discursivo que justifica moralmente, eticamente, materialmente, economicamente a sua conduta. Quando a Miriam Makeba diz, você não pode esperar que aqueles que nos destruíram digam a verdade sobre nós, ela está nos revelando durante quanto tempo a Organização Mundial da Saúde considerou doença mental a homossexualidade. Durante quanto tempo a histeria era uma doença feminina. Durante quanto tempo, e essa eu adoraria que você que está me ouvindo jogasse no seu site de pesquisa preferido, Google, não sei o que você usa, durante quanto tempo foi possível sustentar, ou em qual momento histórico foi possível sustentar um diagnóstico psiquiátrico chamado drapetomania? Vamos ver se você consegue googlar. Eu vou soletrar para você. D-R-A, peto, P-E-T-O, e mania, como roer as unhas. Drapetomania. Eu vou te dar 10 segundos para ler e se desesperar. Vamos retomar? Tem um pensador do sul global, fundamental para a história da pedagogia, chamado Paulo Freire. A pedagogia freiriana, ela tem pressupostos. Um desses pressupostos é que a leitura de mundo, para que a gente produza saber, para que a gente produza educação, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Se eu disser para você drapetomania vem da língua tal, e isso é menos interessante do que te dizer o seguinte: é 1850 no sul dos Estados Unidos. A gente está, portanto, falando de uma economia escravagista e uma economia que depende, atenção, depende do sistema de plantation, latifundiário, escravocrata, e um médico que é branco e que atende aos interesses de uma elite em um momento histórico chega em um diagnóstico psiquiátrico, a vontade incontrolável de fugir e devagar, a drapetomania. A partir desse momento, esse regime discursivo torna possível dizer a pessoa racializada, a pessoa preta que foge da escravidão, ela não foge porque a escravidão é absurda.
Ela foge porque ela é doente mental. Esse é o regime discursivo colonial, capaz de transformar a resistência do oprimido em doença mental, mas a violência do opressor inaturalizável. Volta para Miriam Makeba, quando nos anos 60 nos diz: você não pode esperar que as pessoas que nos invadiram, que nos estupraram, que nos destruíram, escrevam a verdade sobre nós. Elas sempre escreverão coisas negativas sobre nós. O que eles têm que fazer, porque assim eles justificam a sua invasão aos demais países. Pulo uma parte da entrevista e dou sequência. Eu sei que o meu povo não escreveu a nossa história. Ela sempre foi passada para nós de forma oral, pelos nossos anciões. E é claro que quando o homem branco veio, ele escreveu a história. Vou fazer uma pequena pausa. A gente tem que ter dimensão de que quando um sujeito lança olhar sobre a realidade, ele não depreende exatamente a realidade, mas ele depreende a sua capacidade de olhar para a realidade. Vejam se vocês me compreendem. A gente tem muitos relatos na história do que os portugueses, do que os europeus viram quando eles chegaram no Brasil, por exemplo, nas Américas. E como eles vão relatar o pecado contra a natureza na sexualidade indígena. Bom, vamos juntos. Pecado, natureza, contra, são formas europeias medievais, né, de olhar para o mundo. Esses povos que aqui estão, eles desconhecem o conceito do pecado. Eles desconhecem o conceito do crime contra a natureza. E como esses corpos se amam livremente, numa perspectiva atual, o que os colonizadores da época veem é o absurdo. Volta para Miriam Makeba em 69 dizendo isso nas palavras dela. O nosso povo não escreveu. O nosso povo conta. Quando outro povo chega aqui, ele escreve. Só que ele não escreve a nossa história. Ele escreve a versão dele sobre a nossa história. Só existe homem e mulher. Para quem, quando, onde. Porque se eu for investigar o que a antropologia produziu de etnografia, de descrição de povos em momentos históricos distintos, eu vou te relatar que homem e mulher são ficções. Vamos lá. Mais para frente, a gente vai olhar para essa cientista social que eu já citei aqui, Oyeronke Oyeyumi. Ela é uma mulher nigeriana, só que Nigéria só existe depois da colonização. Antes da colonização existia Oió, a velha Oió, um dos territórios de cultura iorubá na África. O povo iorubá não tinha palavra para homem e mulher. O povo iorubá tinha obinrim e okunrim, palavras que designavam a genitália, ou seja, uma palavra para pênis, uma palavra para vagina. Agora, vagina nunca significou um ser social que vai ter tal função, que vai servir para tal coisa, que vai ter tal ocupação, que vai ter tal função. Isso nunca existiu. A ideia de que uma genitália produz um sujeito e, portanto, eu estou olhando para uma mulher, ela não é a realidade. Ela é uma forma consciente de depreender a realidade. Ou seja, ela é uma episteme. Ela é uma epistemologia. Outros povos, em outros momentos históricos, constroem outras epistemes. O presente, e é por isso que a gente tem essa dimensão de confronto e conflito no presente, é porque as vozes, os grupos, os sujeitos que historicamente foram impedidos de existir e de falar nos seus termos, começam a existir e falar. E a democracia precisa dar forma de acolher
as demandas dessas minorias. Atenção, não são minorias numéricas, né? As mulheres, a população negra. A gente não está falando minoria para o debate das ciências sociais, é sobre acesso e sucesso na efetivação de direitos. Então, esses grupos que não são considerados sujeito de direito e que não têm os seus direitos garantidos, né? Os territórios onde a democracia não chega. A Miriam Makeba está nos dizendo isso nos anos 60. Ela é uma cantora. Ela não é uma filósofa, ela não. Que dimensão a gente dá para o saber de uma mulher preta artista? E o que será que ela está nos revelando dos anos 60, que é a experiência do movimento social? Vamos continuar. O meu povo não escreveu a nossa história. Ela sempre foi passada para nós oralmente pelos nossos anciões. E é claro que o homem branco veio e ele escreveu a história. Na verdade, aí abre aspas. Você não sabe nada sobre lugar nenhum até que um homem branco chegue lá, como meu marido sempre diz. O marido dela é o Kwame Ture. Só para vocês saberem, ele é um dos quadros dos Pantera Negra. A Miriam Makeba, ela foi casada com um dos homens que organizou o movimento mais radical de luta por direitos civis na América, nos Estados Unidos da América, né? Que organizou um movimento de demanda radical por mudança na estrutura social. E a Miriam Makeba sabe coisas que para muitos de nós são invisíveis. Ela está nos narrando isso. Vamos seguir com a entrevista dela. É como dizer que, até que o homem branco chegue em um lugar, nada existe, nada vive. É somente quando ele vem e diz: Eu descobri você, agora você existe. O que é ridículo. E é por isso que eu tenho que dizer as coisas que eu digo nas minhas performances. Porque eu sei, novamente, que eu tô certa. E porque eu tô certa, eu sei que eu vou vencer. Porque a verdade nunca vai ser encoberta pela mentira. Eu estou começando com a entrevista de uma mulher negra sul-africana nos anos 60, fazendo uma denúncia do regime de apartheid na Finlândia, porque a doutora Fernanda começou hoje o nosso encontro com uma das falas mais provocativas que podiam ser feitas. A distinção entre o visível e o invisível é o ponto de vista de quem vê. Muitas das vezes a gente toma algo por visível. Só existem dois sexos. Só existem dois gêneros. Existe um acúmulo de invisível aí, que é o que o processo de colonização fez com a nossa capacidade de decodificar a realidade, de olhar para a realidade. Eu vou avançar. Eu quero, a partir dessa fala, que a gente seja capaz de pensar três questões. Ou seja, primeira delas, quais são os sujeitos capazes de produzirem regimes discursivos? Aquilo que identificamos como o pecado, a doença, o crime, a verdade, a ciência. Quais sujeitos produzem regimes discursivos? E aí a gente precisa entender que nenhum regime discursivo é neutro, que todo regime discursivo carrega consigo as marcas da sua trajetória histórica e material, os vencedores e os vencidos, os falantes e os calados, os vivos e os mortos. Em que momentos históricos e sob quais tensões políticas esses regimes discursivos são produzidos? E como fazer um estudo da ideologia nos ajuda a situar a crítica. A gente não precisa ir longe, nunca precisa ir longe. A gente pode pensar nos crimes o atenuante a crimes, que era a alegação da legítima defesa da honra, da própria honra. Qual sociedade é capaz de produzir este discurso jurídico? Em que momento vai ser possível atenuar um assassinato, um feminicídio? Vamos ser bem claros. Em que momento vai ser possível atenuar um feminicídio por legítima defesa da própria honra? Em que momento uma mulher não pode abrir uma conta bancária
Em qual país? Em que momento a sexualidade de um ser humano vai ser entendida como uma doença mental, como um crime, como um pecado? Quando a gente dimensiona essas formas de violência, a gente está dimensionando o que é ou o que está em jogo. Muito melhor do que é. O que está em jogo quando a gente abre debate sobre epistemologia. Gente, eu não sei se eu estou me fazendo muito explícita, mas vocês são trabalhadores da democracia. A justiça é um braço sem o qual não há. É uma condição sine qua non da democracia. Que haja um aparato de justiça capaz de pensar o direito e a justiça, que dificilmente são a mesma coisa. Agora, como trabalhadores e trabalhadoras da democracia, do direito, da justiça, a gente nunca pode estar incapacitado de pensar quais regimes discursivos produzem as noções que regimentam nossas práticas. Do contrário, a gente abre mão de pensar. E a Hannah Arendt, né, é um dos grandes nomes da história da filosofia no Ocidente, ela nos alerta que as maiores tragédias da humanidade, elas não são produzidas por gênios do mal, elas são produzidas por todos e todas os comuns que abrem mão de pensar criticamente. E aí a gente reproduz discursos que não podem ser reproduzidos, a gente toma lados que nunca deveríamos tomar. A gente luta ao lado dos que massacram e dizimam, e silencia os massacrados e dizimados. Sobre isso, eu avanço para o nosso próximo teórico, da construção de hoje. Na tela, eu compartilho com vocês o Achille Mbembe. Gente, deixa eu só tomar uma licença. É, eu tô vendo que a gente no chat tá se manifestando e eu queria dizer o seguinte: eu não disse de início porque eu achei que a gente já se conhecia, mas a qualquer instante o diálogo está aberto. Se vocês tiverem questões, perguntas, se você está nos assistindo pelo YouTube, quiser enviar perguntas, o William, que é nosso trabalhador desse campo, está fazendo a mediação entre as perguntas do chat e a minha janela. Então, a qualquer momento, a sua voz pode ser ouvida. O que você está colocando faz parte da exposição, né? Eu não vim te ensinar, eu vim te oferecer ferramenta para alterar a realidade, né? E isso implode uma noção hierárquica de que um fala e o outro escuta. Eu preciso que a gente esteja em posição de igualdade de troca. Voltando, nosso próximo intelectual da construção de hoje é o Achille Mbembe. Ele é um filósofo camaronês, e o seu pensamento ele está edificado sobre duas bases, bom, algumas outras, mas duas principais bases teóricas, que são a Hannah Arendt, que eu acabo de citar, e o Michel Foucault, que eu vou citar mais adiante, para que a gente pense o seguinte. Se a gente começa com uma cantora sul-africana e se a gente se move para um filósofo camaronês, será que é impossível que haja pensamento crítico nos centros hegemônicos? Olha só o que eu estou te dizendo em entrelinhas. O Achille Mbembe pensa, o corrimão do pensamento dele é o Foucault, que é um homem branco francês e gay e homossexual, e a Hannah Arendt, que é uma mulher judia, heterossexual, europeia. Então, a partir de dois europeus, um negro de Camarões vai produzir uma obra de crítica colonial. Olha que interessante. Uma das magias, um dos poderes do conhecimento, do pensamento crítico, é que ele não está essencializado. Ele não depende de uma essência do sujeito. Ele pode ser aprendido e empreendido por todos e todas e todes. Pensar de forma crítica, estar atento à ideologia,
Descortinar os modelos de dominação pode ser feito no centro e na periferia. É claro que quando você está na periferia, é mais latente, é mais óbvio, é mais pungente, né? O feminismo negro será capaz de pensar questões que o feminismo branco não foi. A teoria queer será capaz de pensar questões que corpos heterossexuais não pensaram. E assim sucessivamente. A teoria feminista vai pensar coisas que homens não pensaram. Vamos retomar o pensamento do Mbembe para pensar como o discurso produz sujeitos. Eu estou trazendo duas citações dele, mas que talvez, pelo avançado da hora, eu não vá poder fazê-las ipsis literis. Eu estou deixando elas aqui na tela, porque no futuro as pessoas vão assistir, vão poder, né, ler, etc., ao que eu estou me referindo. Essas duas passagens de uma obra do Mbembe que só chega no Brasil em 2018, né? Por que que demora tanto tempo para autores negros e negras serem traduzidos num país de maioria negra? Essa obra que só chega pra gente em 2018, A Crítica da Razão Negra, o Mbembe nos provoca a pensar a noção de raça. A noção de raça é fundamental para a noção de negro, de indígena, de branco. E ele diz como essa palavra que advém da biologia, que era raça de cachorro, raça de cavalo, como ela foi parar na filosofia, como ela foi parar nas ciências sociais, como a gente começou a usá-la para pensar sociedade. E o Mbembe vai nos revelar de que o conceito de raça, ele é uma cristalização na superestrutura, ou seja, ele é um conceito na filosofia para explicar, para pensar alguma coisa que está acontecendo na infraestrutura, alguma coisa que está acontecendo no nosso modo e meio de vida. Raça vai ser evocada por europeus para pensar como a Europa pode tratar de forma não humana, subhumana, desumana outros seres humanos. E uma das justificativas vai ser a justificativa de raça. O Mbembe nos diz uma coisa que é o discurso racial, ele vai ter várias etapas. E uma dessas etapas é que ele cristaliza na consciência a ideia de que é sempre o outro que tem raça. A gente carrega isso consigo no presente, 2025. Se eu disser para vocês, olha, a gente vai fazer um curso sobre raça, provavelmente você vai imaginar que a gente vai falar sobre pessoas indígenas, sobre pessoas negras. E pessoas brancas não têm raça? A gente vai fazer um debate sobre gênero e sexualidade. Há questões da mulher. E o homem não é gênero? E a heterossexualidade não é sexualidade? Por que que as posições hegemônicas permanecem invisibilizadas? Porque lançar luz sobre elas, de forma crítica, é descortinar sua hegemonia. Atenção, o que eu estou dizendo é fundamental. Se você for ficar com algo do encontro de hoje, é isso. O fato de que a hegemonia produz o visível precisa nos instrumentalizar para pensar o que a hegemonia encobre como o invisível. Em outros termos, o Achille Mbembe está dizendo o estado de raça, ele representa um humano depauperado, um menos humano, um sub-humano. É isso que vai possibilitar que a Europa faça o que faça. É isso que vai possibilitar que alguém diga cultura erudita, cultura popular. Com que alguém diga, isso é música, isso é barulho, isso é escultura, isso é artesanato. O conceito de raça, essa ficção colonial, ela justifica um modo de dominação colonial. E ela produz uma noção de subalterno. Este que não é como eu. Este que está para trás no avanço. Atenção, gente, isso é. Ó, a nossa imagem de tempo é uma linha. Ela começa, porque temos como matriz cultural uma matriz judaico-cristã. Essa matriz cultural, ela pensa o tempo começando em Gênese e terminando em Apocalipse. O tempo é uma linha. Então tem aqueles que estão na frente e aqueles que estão atrás. Como outros povos pensavam o tempo?
o que que o Nego Bispo, o que que a Leda Maria Martins nos falam sobre tempos cíclicos? O que que o Ailton Krenak nos... Tá entendendo? Por que que esses povos eles falam começo, meio, começo outra vez? A ideia de um tempo que é cíclico, que é espiralado, nos impede de pensar um tempo causal, um tempo que tem causa e efeito, um tempo que transcorre em linha reta. Esse tempo que transcorre em linha reta permite que exista o avançado e o atrasado. Nossa, que povo atrasado. Bom, atrasado em relação ao quê? Qual é o parâmetro? E isso, o invisível é o fundamental. Porque a Europa, que está colonizando a Ásia, a África, as Américas, no 1500, ela tem infestação de ratos. Ela tem problemas com saneamento básico, ela tem problemas com higiene, ela faz guerra por tempero, ela come comida podre, ela... E outros povos em outras partes do globo já fazem tecido com seda. Já tem arquitetura, já tem técnicas de medicina que preservam corpos por milênios. Enquanto no antigo Kemet, que vai ser chamado de Egito, existe técnica de mumificação, as pessoas morrem por questões de saneamento básico na Europa. Então, a noção de progresso, de avanço, ela é cultural. Ela depende de um referencial de cultura. Nessa obra, Crítica da Razão Negra, o Mbembe está nos convidando a pensar como, no quadro colonial, o discurso racial ele vai ser usado para justificar algo da existência. Existem os avançados e os atrasados. Existem os melhores e os piores. Essa denúncia que ele está fazendo nos revela que o negro não existe. É a citação que está mais abaixo no slide. Quando ele diz o negro não existe enquanto tal, o negro, negro é um discurso produzido por alguém que olhou para uma multitude de povos em África e havia um Banto, havia um Zulu, havia um Yorubá, havia uma multitude de povos e viu uma coisa chamada negro, que nunca existiu. Vejam se vocês conseguem fazer esse exercício com um texto que antecede muito a Shirley Mbembe, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. A Simone toma essa filósofa francesa, que está produzindo crítica na hegemonia, só que a experiência dela é periférica, ela é mulher, num tempo em que só homens falam e escrevem. Ela está produzindo uma crítica que é a seguinte: a mulher não existe. Quando você coloca esse A no singular definido, você está falando de uma abstração. Por exemplo, a mulher não tem pelos. Por isso a gente consegue que multitudes de mulheres comecem a se depilar. Porque, embora a experiência de todo mamífero humano seja ter pelo, a hegemonia cultural cria uma demanda de que para ser a mulher ideal, você precisa se aproximar de uma ficção. A mulher não tem pelo. Caso você deixe os pelos na axila, caso você deixe o buço, caso você deixe o pelo no braço, que são naturais. Eles são de todo mamífero. Você sai da categoria mulher para a categoria porca, desleixada, nojenta, monstro. E você se aproxima da categoria mulher quando você compactua com a ficção. A ficção de que mulheres não têm pelos. Mulheres são delicadas, mulheres são magras, mulheres são dóceis, mulheres são. E o que que acontece com as que não são? Elas vão ocupar categorias de menos mulher. Pensem, então eu estou indo para origens do debate, mas pensem nesse debate no tempo presente. A gente consegue depreender no discurso social brasileiro do tempo presente a noção de que indígena, mas você usa celular. Indígena,
mas você usa carro. E isso é o que o Achille Mbembe está nos dizendo. A noção de raça representa um ser inferior, um intervalo de tempo intransponível, uma diferença insuperável. Falar da raça é assinalar a ausência da igualdade, a presença do fóssil, do mundo. Você só pode ser indígena em um modo de vida ditado para você, por alguém que te chamou de indígena. Indígena é uma ficção. Assim como não existe a mulher, não existe o negro, não existe o homossexual, não existe o indígena. Ela é resultado de uma manobra ideológica que produz um ser imaginado. Então, esse é o slide e a tentativa, um tempo muito abreviado, de mostrar para vocês o discurso como produtor de sujeito. Daqui eu quero avançar para uma demonstração do reflexo disso na episteme, na epistemologia. Então eu chamo esse slide de desdobramentos da ideologia na epistemologia. Na tela eu compartilho com vocês dois dos principais filósofos do Ocidente. Então, se você passou por um curso de direito, você os estuda como fundamento do direito, como base de pensar a ética, de pensar a filosofia do direito, de pensar. E os pensamentos desses dois intelectuais, Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o Kant e o Hegel, são pensamentos profundamente racistas. A noção de raça operava no pensamento deles e era uma noção que instrumentalizava a lógica colonial, que justificava a colonialidade, a escravidão, a dominação. O Immanuel Kant sustentou em vida um pensamento pró-colonial até 1790, um pouco menos de uma década antes de morrer. E ao mudar o seu pensamento, ele nunca reviu seus textos. Ele nunca desdisse o que havia dito. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, um texto do Immanuel Kant de 1775 chamado Diferentes Raças Humanas, no qual o Kant diz o seguinte, atenção, um dos principais filósofos do Ocidente. Aliás, o calor úmido é favorecedor do forte crescimento de animais em geral. Por favor, vamos parar aí. O Kant está informado por uma ciência biológica do momento histórico dele. O seu pensamento, a sua capacidade filosófica, ela é fruto da infraestrutura, ela é fruto de um momento, da possibilidade de pensar daquele tempo. E quando a gente localiza que o pensamento é reflexo das estruturas, ou seja, que a nossa capacidade de pensar tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com o mundo que vivemos, tem a ver com a nossa consciência, com a nossa matriz cultural, a gente consegue identificar os absurdos de que apenas o que um grupo pensa seja legitimado como ciência, filosofia, tratamento, lei, moral, bons costumes, e tá. Olha o discurso do Kant. O calor úmido favorece o crescimento de animais. Por isso você tem o negro, que está tão bem adaptado ao seu clima. A saber, ele é forte, ele é corpulento, ele é ágil, mas que por causa do abrigo e da quantidade de suprimentos da sua terra natal, também é preguiçoso, mole e desocupado. Olha o discurso colonial, se passando como filosofia do século XVIII, do 1700. Olha a base do pensamento ético. Quando a gente para pensar que um dos conceitos que eternalizam o Kant na história do pensamento é o imperativo categórico, a gente precisa pensar que o imperativo categórico estava restrito por raça. Alguma raça podia ser colonizada, outra não. Alguma raça podia sofrer um horror colonial, outra não. Existia uma raça indolente, mole, desocupada.
Bom, e portanto, um discurso vai ser possível de ser empreendido sobre esses que são moles, indolentes e desocupados. O bastão do pensamento do Ocidente é passado, né, nesse cargo de o filósofo para o Hegel, do Kant para o Hegel. Claro que existe uma miríade de pensadores, e pensadoras desse momento histórico. Aqui eu chamo a atenção para vocês de um texto do Hegel que é a Filosofia da História. Esse texto, que é uma série de aulas que o Hegel deu enquanto professor de uma universidade. É um texto póstumo, né? É publicado, compilado em 37 e o Hegel falece em 30. Mas nas aulas que o Hegel dava sobre a filosofia da história, existem passagens de um racismo atroz. Eu estou pegando uma delas. A gente pode nunca mais sair daqui. A gente pode fazer um curso sobre o racismo em Immanuel Kant, o racismo em Hegel, portanto, o racismo no direito, né? Se as bases do pensamento, da filosofia do direito são racistas, o direito será o quê? Mas mais do que isso, se as leis são produzidas por homens, e se homens produzem leis a partir do seu aparato cultural, será que o balé vai ser criminalizado no Brasil? Mas e a capoeira? Será que a música clássica vai ser criminalizada no Brasil? Mas e o samba? Será que o catolicismo vai ser criminalizado no Brasil? Mas e os terreiros de candomblé e de umbanda? Vamos seguir adiante. Essa passagem do Hegel, ele diz: dentre essas diversas características, ele está falando sobre as características dos negros, ele tá pensando um quadro racial. Sobre essas diversas características, fica evidente que a falta de autocontrole distingue o caráter dos negros. Atenção, os brancos são capazes de autocontrole, de autogestão. Bom, se o outro não se autocontrola e gere, alguém terá de controlá-lo e geri-lo. Mas vamos seguir. Essa condição é incapaz de desenvolvimento ou aprimoramento. Você está entendendo que o Achille Mbembe está chamando de um estado depauperado de raça? Essa é a base do pensamento ocidental. Dois pilares dessa base. A noção ideal de um negro criado por um discurso colonial europeu. A condição do negro não se desenvolve nem se aprimora. Como vemos hoje, sempre foram assim. O negro não tem história. E a sua história não tem contribuição para o quadro da história da humanidade. Essa frase é do Hegel. A única ligação essencial que existiu e persistiu entre negros e europeus foi a escravidão. Eu estou tentando, de uma forma muito introdutória, convocar as nossas atenções para algo que a doutora Fernanda sabiamente introduz em uma frase na apresentação do nosso debate hoje. O que mais nos interessa é para depreender as possibilidades de alterar o futuro, é aquilo que nos é visível ou invisível no presente. Visível e invisível dependem de regime discursivo. Regime discursivo depende de processo histórico. O processo histórico revela quem pode falar e constituir, quem é silenciado e impedido de constituir. O que é um saber legítimo e um saber deslegitimado. O que é um discurso interessante para o direito e o que não é. E assim sucessivamente. Antes de avançar, eu vou fazer uma pequena pausa para perguntar se apareceram perguntas, se as pessoas estão interagindo, se está tudo bem. Que eu estou falando sozinho há muito tempo. Não, está tudo bem. Perguntas aqui não temos, mas é porque a reflexão está tão boa que Maravilha. nos está levando a refletir e, não sei, a gente está um pouquinho ainda extasiado e anestesiado também. Não, eu acho que isso é o único o único indício de que a gente está pensando, né? É, O pensamento ele tem essa característica de
de alguma forma, né, nos fazer, nos tomar, né? É, eu É, lembro que quando eu estudei o tema, Rita, eu fui estudar sobre Moçambique, e aí um exemplo que tinha de Moçambique, há pouco tempo atrás eu acho que teve uma notícia de que estava tendo tráfico de órgãos humanos em Moçambique. E uhum. a notícia foi veiculada de forma totalmente fantasiosa e utilizaram da feitiçaria, né? Porque lá, né, há conhecimentos que são praticados, que a maior parte da medicina, a medicina não tradicional mesmo, porque é originária dos povos de lá. Se eu for olhar em termos de quem é atendido por uma unidade hospitalar, quem é atendido por curandeiros, pessoas que utilizam mesmo, né, de ervas medicinais, então 90% da população moçambiquenha ainda faz uso da medicina não tradicional. E eles utilizam essa, né, utilização da medicina não tradicional como feitiçaria. E a feitiçaria, de certa forma, é algo que o sistema não consegue aceitar, né, a feitiçaria. O sistema, isso acontecia também em Portugal, acontecia também nos Estados Unidos, porque a feitiçaria é algo a ser combatido, porque está, né, indo contra, né, dogmas cristãos que foram aí sedimentados e impostos pela igreja. E, E e quem pode fazer feitiçaria é a igreja. ela pode, não tem problema nenhum, porque lembra dos fariseus na época da Bíblia, não tinha problema deles fazerem, né? Mas se fosse fora, né, dessa chuva, que é a chuva, né, cristã, não serve, não presta e deve ser combatido e aniquilado. E utilizaram a feitiçaria, né, e fizeram uma notícia de que estava havendo tráfico, né, sem saber eminentemente o que acontecia dentro da comunidade local. Então, aquele saber era invisibilizado, não somente invisibilizado, mas ele deveria ser aniquilado de todas as formas, né? A gente vê o resgate desse discurso de forma muito perigosa nesse momento da democracia, né? A ideia de que existem setores sociais tentando, de todas as formas, produzir a deslaicização do Estado. É importante que a gente saiba que a laicização do Estado, o Estado ser laico, é ficcional. Um pouco como acreditar que o Brasil é uma democracia, né? Não existe democracia com o número de mortos pela polícia que temos. Não existe democracia quando tem tiroteio em bairro, quando casa é invadida sem mandato de busca e apreensão, né? A democracia no Brasil tem CEP. E acreditar, então, que o Brasil também é um Estado laico é tomar uma ficção por real. E é desentender, fechar os olhos, cortinar o fato de que há uma disputa constante para que uma visão do sagrado triunfe sobre as demais. Esse é o pressuposto do genocídio. Você só pode ter genocídio quando você faz com que uma forma se legitime sobre as demais. O horizonte da democracia é que em um mundo caibam muitos mundos. O horizonte da democracia é que no sistema único de saúde, mulheres possam optar por cesariana, por parto normal, por parto assistido, por doula, que as pessoas que são parturientes, porque quando eu digo mulheres possam escolher, hoje a gente tem homens trans que estão grávidos. Então, que as mulheres, que os homens trans, que todas as pessoas que têm útero, que todas as pessoas que porventura fiquem grávidas, elas tenham respaldo de serem acolhidas e que as suas demandas possam ser avaliadas. E que aí alguém possa dizer: ó, existe um risco muito alto desse parto ser feito dessa forma. A gente sugere que. E isso é muito diferente da imposição de algo. A imposição de algo, ela deve ser pensada com a lente de
Aquilo que é imposto em qual momento histórico, por qual grupo e é resultado de qual sistema de dominação. Ela apaga ou impossibilita ou deslegitima quais formas de existência. Isso que a gente está discutindo aqui, o exemplo que a doutora Fernanda traz, ele lança luz para a teoria do dispositivo Foucaultiano. Esse outro pensador, que é uma das bases do pensamento do Achille Mbembe, ele formula ao longo da sua vida, o Foucault dedica a sua vida intelectual a pensar o poder, portanto, o Foucault vai pensar o discurso da loucura, quando começa e como é legitimado e o que ele produz. O discurso da prisão, quando começa, como é legitimado e o que produz. O que que era o martírio, o que que era o suplício, o que que era a prisão, o que que era o santuário, o que que era o lugar onde a lei não pode tocar aquele corpo. O que que. Então, o Foucault, ele vai dedicar, enquanto um intelectual, um pesquisador, a sua vida intelectual a pensar o nascimento da clínica, a história da loucura, a história. Vigiar e punir, a história do punitivismo, do sistema carcerário, a história da sexualidade. E ao longo do seu trabalho, o Foucault desenvolve uma coisa que a gente chama na filosofia de dispositivo. Esse conceito do dispositivo Foucaultiano é algo que reúne o saber e o poder. Desde o início, eu estou tentando lançar luz nisso com vocês. De que aquilo que sabemos, aquilo que podemos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, são histórica e materialmente produzidos, e eles terão a capacidade de reproduzir as estruturas. Eles são produzidos por ela e eles as reproduzem. E aí tem uma série de discursos no slide que eu trago para vocês, que são esses produzidos por esferas do poder. Então pensar que é a esfera do poder que produz a lei que produzirá a noção do crime. E que, portanto, fazer uma análise Foucaultiana, por exemplo, do sistema jurídico é olhar para as leis pensando qual é o momento histórico que as produz, qual é a tensão social entre os grupos e o que vai ser criminalizado ou aceito por este povo neste tempo. Só que, como professora de estudos culturais, quando eu me valho do Foucault, eu me valho dele para mostrar algo que eu estou mostrando para vocês nos slides, que é o discurso e a produção de sujeitos subalternos. Ou seja, é através do discurso do pecado, produzido pela religião, o discurso do crime, produzido pela esfera legislativa, o discurso da doença, produzido pela medicina, e o discurso do abjeto, do nojento, produzido pela cultura, que a gente entende a minoria. Toda minoria social, ela foi abraçada por um desses discursos ao longo do seu desenvolvimento. Em sala de aula eu falo, é o bingo da tia Rita. Você escolhe a minoria que você quer e vê se ela binga. Escolhe a minoria que você quer e o momento histórico que você quer. Então, por exemplo, pessoas negras nos Estados Unidos em 1850, quando Samuel A. Cartwright desenvolve o diagnóstico psiquiátrico da drapetomania. Agora, essas pessoas são doentes mentais. Eu já disse para vocês, a homossexualidade foi considerada uma doença mental pela Organização Mundial da Saúde, e isso é importante, gente, porque não é a creche da tia Sônia, não é a quitanda do seu Zé. A gente não está falando, olha, é uma questão de falta de instrução. Não. A gente está dizendo, a instrução tem lado. Quem organiza a política de saúde da OMS não é semi-analfabeto. Muito pelo contrário. E ao organizar a política de saúde, enquadra como doença mental a homossexualidade, até 1990. A transexualidade, então uma pessoa travesti, uma pessoa não binária, uma pessoa transmasculina, ela é considerada um doente mental pela Organização Mundial da Saúde até 2019, até um ano antes da pandemia.
A pessoa que entende que gênero é construído e que depende da posição do sujeito, que gênero é uma ficção e, portanto, pode ser trabalhado. A pessoa que deseja ocupar uma, ela é doente mental. A pessoa que aceita a designação do sistema é saudável mental. O que eu estou tentando trabalhar aqui é como a noção do dispositivo Foucaultiano, ele nos revela que as nossas formas de incitar, provocar, produzir saberes, elas são estabelecidas pelos poderes. E esses poderes, ao produzirem saberes, serão alterados pelos saberes. Eu vou tentar de outra forma. Aquilo que chamamos escola, aquilo que chamamos ciência, aquilo que chamamos epistemologia, depende de um poder. É um poder que estabelece. Então, hoje no Brasil, eu não posso colocar uma lousa na minha sala de casa e falar escola. Existe um processo através do qual eu posso receber a legitimação da instituição social de que aquilo é uma escola, de que aquilo é um hospital, de que aquilo é. Essa legitimação produz o que a gente entende pela instituição escola. A escola produz o que são as formas de saber, a educação. E essa educação reforma, reproduz o que é a escola. Por isso que, no 1800, um professor ou uma professora está apto a bater num aluno. A palmatória, o castigo físico é educativo. As escolas estão liberadas, os professores estão liberados para agredir os seus alunos. Isso é possível. Agora, no 2025, isso não é mais possível. Há uma alteração radical nesse sistema. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que, através do saber, dos saberes, os poderes podem ser alterados e os poderes produzirão novos saberes. O cenário não é um cenário pessimista, muito pelo contrário. Quando o DRT nos reúne para nos formar, nos instrumentalizar em uma capacitação em um sentido, ou seja, que a gente entenda que a epistemologia é localizada e que outras epistemes, outras formas de saber, provenientes de outros sujeitos, outras histórias, outros territórios, produzirão outros mundos, a gente está sendo conclamado a não cair na apatia, a entender que a democracia é uma luta constante, é uma batalha, é uma disputa. E que esse sistema, desde as suas origens, desde as suas bases, ele pressupõe como legítimo o debate. E, pelo contrário, como ilegítimo o autoritarismo. A noção de que é assim e acabou. De que é isso ou não será nada. Essas são as posturas antidemocráticas por excelência, por definição. William, eu vi que você jogou alguma coisa para mim no chat. É uma pergunta? Sim, Rita, do Igor. Rita, como podemos pensar uma crítica ao racismo jurídico cultural? Muitas vezes ouço reacionários dizendo que em África não existem direitos LGBT, direitos das mulheres, e aí ele coloca etc. Maravilha. Igor, eu vou te recomendar uma intelectual. Ela não está aqui nessa aula, é uma outra aula que eu dou, chamada Jasbir Puad. O nome dela é Jasbir K. Ponto, esse nome ela não usa academicamente, Puad, P-U-A-D. Essa autora, cujo pensamento é profundamente decolonial, os corrimões de pensamento, né, o corrimão para ela é decolonial, ela cunha um termo, ou ela vai trabalhar um termo chamado homonacionalismo. Quem tiver interesse, eu dediquei um vídeo no canal há algum tempo a esse conceito e a pensar a crise democrática institucional na Alemanha.
O que a Jasbir Puad chama de homonacionalismo é a apropriação por setores reacionários, né? Não são conservadores, eles não, eles querem destruir sujeitos que querem democracia. Então, eles são reacionários. Como esses setores reacionários, eles se apropriam de elementos do discurso feminista, antirracista, anticapacitista, anti-LGBTfóbico. E ao se apropriarem desses discursos, eles justificam a destruição de alguns povos. Por exemplo, se você é LGBT, você não pode se horrorizar com o que está acontecendo na Palestina. Porque na Palestina não existe homossexual, não existe parada LGBT. E em Israel, sim. Então você tem que estar do lado do genocídio. De forma muito abreviada, eu estou te dando uma noção, Igor, para que você aprofunde sua pesquisa, leia uma autora que formulou um conceito para pensar um fenômeno que você me pergunta. A Jasbir Puad conceitua o conceito de homonacionalismo num livro dela chamado Terrorist Assemblages. Ele foi traduzido para o Brasil, editora Crocodilo. Eu não me lembro como ele é traduzido. Eu o traduzo em aula como assembleias terroristas. No sentido de que esses grupos que tomam as cadeiras da democracia, eles começam a subverter os discursos democráticos, o combate ao racismo, em discursos legitimadores de genocídio. Então, Igor, estou te recomendando um caminho para que você possa empreender uma jornada para pensar essa questão. Temos mais alguma questão? Por hora, não. Pelo menos não no chat, Rita. Tá. E que horas eu preciso concluir, doutora Fernanda? William, aqui ficou até 11 horas, não era? Até às 11. E nós estamos 11 horas. 11h01, Rita. Eu nem vi a Tá. hora passar, para falar muito bem. Então, eu vou apenas contar para vocês que nos assistem em menos de 3 minutos. Peço a licença para tomar mais 3 minutos do tempo de vocês. Eu vou mostrar por onde passaríamos. Agora, com o Foucault, eu termino a construção do debate. Agora nós veríamos os momentos históricos do debate, né? O debate se desdobrando em muitas frentes. Então, por onde passaríamos? Nós iríamos ver uma filósofa estadunidense construindo a noção da violência de gênero, né? E como a noção de que só existem dois, blá, 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 é uma violência colonial que vai ser imposta a outros territórios. Quem vai pensar essa questão são dois teóricos decoloniais, a Oyeronke Oyeyumi, em Nigéria, dizendo, olha, essa noção é falsa em África. E Estevam Rafael Fernandes, antropólogo brasileiro, dizendo, essa questão é falsa nas Américas. Então é um texto dele em que ele estuda os processos de colonização do gênero e da sexualidade de povos indígenas como nenhum povo que estava no Brasil, né, gente, família tradicional brasileira. A gente precisa perguntar qual, de qual tradição, porque a tradição indígena não tinha papai e mamãe. Era bastante distinta. Sequer tinha homem e mulher, a depender do povo que você está analisando. E aí é uma série de documentos que ele analisa. Por exemplo, aqui na tela eu estou compartilhando com vocês uma carta do primeiro, da descoberta do Brasil, né, da invasão do Brasil, em que um colonizador português pede ajuda para um colonizador português que está na Arábia, entre muitas aspas, porque é outra ficção, mas que no mundo árabe ele diz: olha, as coisas que você relata daí, os pecados daí, também existem aqui. E, por exemplo, aqui a gente descobriu que tem mulheres que casam com mulheres. Mulheres que agem como homens. E aí o que ele não descobriu, esse português,
é que não há mulheres aqui. Mulheres é um artefato cultural que ele está trazendo de Europa e tentando enfiar na realidade das Américas. A ideia de que uma genitália produz um sujeito é uma ficção colonial. Então a gente analisaria isso, desdobramentos disso, né, no pensamento brasileiro. Então, como essa colonização da sexualidade estava viva no pensamento do Darcy Ribeiro, um quadro que ninguém pensaria como não democrático. Mas me interessa ver os pontos falhos da nossa argumentação democrática. Quem foram os corpos deixados para trás ao longo da nossa argumentação? A gente seguiria para esses pontos falhos. Jean-Paul Sartre, que ninguém pensaria como não democrático, construindo um texto nos anos 30, O Ser e o Nada, no qual ele pensa a mulher como um buraco. Esse texto que é fundamental da filosofia, esse texto que é um marco da história, pensa que a mulher ela é incompletude naturalmente e que ela só pode se realizar e que ela só pode existir se ela for penetrada e diluída, nas palavras do autor. E que é o fato de que a mulher é um buraco que é responsável pela sua baixa autoestima. Não é o patriarcado, não é a dominação, não. É aquela noção de a mulher. A mulher é um buraco. Então a gente está vendo a dominação acontecer na epistemologia. Ô, Rita, eu posso fazer um parênteses a respeito disso? Claro, por favor. É porque quando, na nossa reunião prévia, que né, a gente foi aparar né, e alinhar né, o tema que seria hoje analisado, e aí né, você mesmo trouxe Sartre, eu fui analisar Sartre de novo, sabe? E buscar. Porque eu não tinha parado para pensar né, nessa alegoria que Sartre faz da mulher. Mas aí eu fui também buscar pesquisadores e eu vi que há pesquisadores que falam que essa frase de Sartre ela foi retirada fora de um contexto. E foi depois replicada em vários. Simone de Beauvoir é uma que critica Sartre né, nas obras dele, mas que foi retirada do contexto, porque quando Sartre fala de buraco, ele está falando, por exemplo, assim, uma criança, né? Quando é bebê, eles adoram ficar pegando em tomadinha, sabe? Todo buraquinho a criança vai e quer colocar o dedo. E que seria, na verdade, quando ele coloca, né, que o sexo aí é o buraco, seria porque a existência humana busca incessantemente o preenchimento desse vazio existencial. E que para Sartre aí já é um projeto já fadado ao fracasso. Aí eu queria só colocar esse contraponto que eu não sei, que eu fui pesquisar a partir daquela nossa reunião preliminar, porque me chamou muita atenção, sabe? E o nosso problema, o que a crítica feminista vai organizar ao longo do tempo, é que a epistemologia sartriana, é que o Sartre está deixando uma marca para que a gente pense a psicologização, para que a gente pense o ser, para que a gente pense. É misógina, profundamente misógina. Porque a partir do momento que ele toma que existe o vazio e a completude, e ele nomeia o vazio de a mulher. Ele está retomando um pensamento que a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, desconstrói, voltando até o Aristóteles, voltando até o Pitágoras. Deixa eu me deter um segundo sobre isso. E no Segundo Sexo, a Simone retoma o Pitágoras, né? Então, um outro pilar do pensamento clássico, né? Da filosofia antiga. E para o Pitágoras, a realidade seria composta de dois princípios. Um princípio que é bom e produz a luz, a ordem e o homem. Não sei se eu preciso continuar. Mas o outro princípio é o mal, e ele produz o caos, as trevas e a mulher. Essa é uma visão dicotômica da realidade. E se ela aloca na realidade, vamos voltar lá para os estudos culturais, um polo positivo e um polo negativo, e ela nomeia esses polos a partir da genitália, e o polo negativo recai sobre a mulher, não tem como a gente estar tirando isso de contexto. O contexto é a misoginia.
se a ausência, se o obscuro, se o faltante é o buraco, e se a mulher é pensada a partir desta chave, temos uma questão problema de análise. Essa questão problema de análise é como são atribuídos valores e significados, como sujeitos são pensados a partir da corporeidade. E tudo isso é um modelo de pensamento. Ele está histórica e geograficamente determinado. O nosso trabalho é apontar a determinação e os desenvolvimentos, né? Então, aonde chegamos se pensarmos positivo ou negativo? Positivo sendo falo, negativo sendo ausência de falo. Bom, está justificado a possibilidade de um Eu discurso concordo, misógino. eu concordo em gênero, número e grau, mas eu queria só trazer também essa outra percepção de Ah, que sim! E a visão. a gente fica defrontando visões Isso, eternamente, né? isso. Ainda há quem vá defender, por exemplo, que não há racismo em Kant e Hegel. Embora eu ache que é uma ginástica retórica chegar nesse lugar, Mas né? até o pensamento aristotélico também, de certa forma, ele é também, Aristóteles também. Então, Exato. até para justificar a escravidão, Aristóteles, né, então O nosso, o pensamento já é contaminado, né, estruturalmente contaminado. ele não é neutro. A nossa tarefa, pelo menos nesse seminário, nesse dia, nessa palestra, é tomar dimensão da tarefa reflexiva do pensamento de dobrar-se sobre si mesmo e produzir deslocamento num sentido. O que nos interessa hoje é o sentido da democracia, né? E para isso, as epistemologias do sul global, os feminismos insurgentes, os saberes decoloniais têm chaves para fechaduras. Eles são capazes de abrir portas que talvez a gente nunca tenha concebido como fechadas. E assim sucessivamente. Acho que eu me estendi agora um pouco mais, né? Já é para vocês 11h10, para mim 12h10. Eu vou apenas passar aqui. A gente ia passar por dois pesquisadores, dois teóricos que falam sobre a invenção da mulher, né? Essa a mulher no singular, que localizam um momento crucial como o século XIX no discurso médico e que na obra de um médico francês, um médico polonês e um médico alemão apontam como suas obras criam noções discursivas de mulher, do que é uma mulher sexualmente saudável, mentalmente saudável, e que as mulheres teriam pouco desejo sexual, e que as mulheres seriam, por natureza, e assim sucessivamente. O discurso dicotômico, o discurso binário da sexualidade, ele é um empreendimento médico do século XIX. Outros momentos históricos pensaram, por exemplo, os gregos antigos, a mulher não como o binário do homem, mas a noção de que o sexo era único e ele podia dar certo ou errado. Ao dar certo, ele evaginava, ao dar errado, ele invaginava. Então, a noção dicotômica de que homem é uma coisa e mulher é outra, completamente diferente, é um regime discursivo possível em um momento histórico, construído por saberes disputados de uma sociedade. Contraposta a essa ideia de mulher, a negra, que dificilmente vai ser compreendida como mulher, que historicamente, se a mulher é delicada, o que está acontecendo com as mulheres negras transformadas em escravas? Se a mulher é frágil, se a mulher é. O que está acontecendo com as mulheres negras? As mulheres indígenas, assim sucessivamente. E aí, uma série de mulheres negras que se levantaram contra essa noção hegemônica de mulher, e um homem trans negro estadunidense do presente, que fez um trabalho em 2017 em que ele resgata o pensamento do principal ginecologista dos Estados Unidos,
O Marion Smith, ele foi um torturador. Ele manteve durante 4 anos e meio mulheres negras sob regime de escravidão, sem anestesia. Ele manteve elas sendo torturadas para que ele pudesse restaurar os ferimentos infligidos a ela. E aí ele desenvolve a ginecologia moderna. Então, o que conhecemos como ginecologia tem a sua origem em uma violência inimaginável contra mulheres negras. O reflexo disso está vivo, então eu trago aqui dados do Caderno de Saúde Pública de 2017, um levantamento que fala sobre a desigualdade racial na questão pré-natal, e na questão de parturientes. Então, quantas mulheres negras recebem anestesia? Quantas mulheres negras são submetidas a práticas violentas? Quantas mulheres negras, em comparação a mulheres brancas, são alvo de violência obstétrica? E como isso ainda está vivo, né? A noção de que existe um corpo mais resistente à dor, de que uma mulher aguenta, enfim, de que uma dor não é legítima, a outra é, assim sucessivamente. Passaria pelos precedentes jurídicos de criminalização da homossexualidade, por exemplo, nos Estados Unidos, quando até 1971 ser um homossexual resultava em castração química, em internação compulsória num sanatório ou prisão perpétua, ou multa, né? E como esse era o sistema jurídico de um determinado momento, né? Como existir é um crime em um determinado momento. Os desdobramentos na medicina. Então, quantos anos levamos até que existisse no dicionário médico estadunidense uma descrição suficiente do clitóris? Durante quanto tempo o clitóris foi ignorado? A gente levou até o final do século XX para ter descrições do clitóris completas. Para as pessoas dimensionarem, é como se até o final do século XX a gente não tivesse descrição do pâncreas, a gente não tivesse descrição da amígdala, a gente não tiver. Os dicionários médicos falharam em descrever uma parte do corpo. De qual corpo? De qual sujeito? Em qual regime discursivo? Né? Os resultados disso. E a gente encerraria pensando que a destruição de modos de saber é a destruição de pessoas. E aí eu ia passar longamente sobre como modos de saber são destruídos e pessoas são destruídas após isso. Então eu vou na literatura para resgatar uma ideia e mostrar, por exemplo, as queimas de livros na Alemanha nazista. A primeira biblioteca destruída pelos nazistas foi uma biblioteca de estudos de gênero e sexualidade. Não é coincidência que esse seja sempre o primeiro alvo do discurso reacionário. O Instituto de Ciências Sexuais, comandado na época pelo Magnus Hirschfeld, teve a sua biblioteca incendiada em público por nazistas. Então aqui tem algumas imagens desse incêndio, que são documentos históricos. E esse instituto perdeu algo entre 12 e 20 mil livros. É essa a destruição epistêmica, é esse epistemicídio que permite a ideia de que, nossa, hoje tudo é gênero fluido, nossa, linguagem neutra, nossa, gênero estrela, vocês estão inventando, né? Resultado do. Não, é porque as nossas bibliotecas foram destruídas e queimadas. E aí é possível dizer que é um fenômeno do presente, quando os documentos foram destruídos, quando os arquivos foram queimados, quando a epistemologia foi apagada. E aí fica difícil rastrear, lastrear e justificar. E aí ia falar um pouco sobre o presente, né? Os livros que estão sendo censurados nos Estados Unidos, sobre o que são seus temas, tiroteios em escola, violência fundamentalista cristã contra mulheres, e Sexualidade da Juventude. São os livros mais censurados hoje nos Estados Unidos. E o resgate de símbolos nazistas no discurso social estadunidense. Tento dar esses exemplos para dizer de que
A democracia é uma luta constante. Quando a gente não atenta para isso, a gente abre as possibilidades para que agentes no interior da própria democracia possam trabalhar no sentido da sua destruição. Destruir a democracia é sempre destruir as minorias que constituem as democracias. Os regimes autoritários, eles são, por excelência, os regimes nos quais outros modos de vida estão impossibilitados de existir como legítimos. As epistemologias insurgentes do sul global, feministas, decoloniais, queer, elas nos dão chave de leitura para alterar a realidade. É isso que importa. Uau, Rita! Eu acho que se fosse sintetizar, né, todo o conteúdo, eu acho que o uau do nosso dialeto não conseguiria, né, descrever a densidade teórica e reflexiva dessa palestra. Mas tinha que chegar ao fim. Eu não queria. Eu gosto de palestra quando você não quer que ela acabe, você ainda quer continuar a. Igual a posição varista fala, eu quero deglutinar o tutano do verbo para que eu consiga ainda tentar, de alguma forma, absorver, ser uma esponjinha e absorver todo o conhecimento que aqui foi despejado nessas horas, né, e de uma organização, né, do Comitê de Equidade que trouxe, né, que fez questão de lembrar do nome, e não foi à toa que nós trouxemos aqui Rita Von Hunt. Eu queria só fazer um parêntese, se caso me permitir, eu sei que nós estamos, né, além do Não, com seu certeza. tempo, mas eu fui fazer um artigo, fui chamado para fazer um artigo, e foi sobre o caso da, eu não sei se vocês conhecem, mas está na Netflix também, não, está na Disney também, Netflix, é do caso da Amanda Knox, que foi uma estudante que foi para a Itália, e lá ela foi acusada, né, de assassinato, e foi, né, processada e condenada, mas depois, pela Suprema Corte de Cassação, foi absolvida. Mas eu queria mostrar como o sistema de justiça também consegue destruir saberes, porque como o sistema de justiça é uma Uhum, autoridade que produz um saber. Mas qual o saber que o sistema de justiça está a produzir e a reproduzir, né? Então, quando se coloca uma jovem mulher bonita e que era, querendo ou não, ela era, tinha uma liberdade sexual aguçada que para um sistema conservador não é aceitável, ela virou dentro do palco que deveria ser o palco da democracia, né, que é o sistema de justiça, mas ela virou um holofote de uma jovem libertina, desleixada, promíscua, lasciva, e toda persecução penal, ela deixa de analisar o que evidentemente aconteceu, com base mesmo em evidência, para objetificar o corpo da mulher, espetacularizando o corpo da mulher, já se tinha aí o convencimento de toda uma audiência cativa que, né, reproduzia e aplaudia esse tipo de discurso, e ela foi condenada não por provas, ela foi condenada pelo fato de ser mulher. E ela ser, né, e ela ser uma mulher empoderada, jovem, bonita e que gostava de sexo, mas pelo fato dela gostar de sexo já apontava o dedo para ela, entendeu? E assim, e como que nós, né, enquanto sistema de justiça, como nossa responsabilidade é grande, porque o que a gente fala aqui é replicado e sim, reproduzido, sim. e reproduzido como uma verdade, né? Uhum. E essa verdade, para depois ser combatida, é muito difícil, porque, como Hitler já dizia, né? Uma mentira contada inúmeras vezes, ela tomar de verdade e a gente não consegue depois, né, buscar aí, né, de onde saiu esse saber, né, e por que esse saber foi aí disseminado a todo canto. Então, eu quero agradecer, né, finalizando, eu posso abrir para alguém, Rita, se tiver tempo, para Eu, expor? com certeza. Teria alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário?
não. Mas, de toda forma, Rita, em nome da organização, em nome da presidência do TRT da 14ª Região, eu, enquanto coordenadora do Comitê de Equidade aqui da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre, agradeço, assim, profundamente por essa fala potente, né, e provocadora. Eu acredito que suas palavras nos convidaram a olhar o mundo do avesso, né? A olhar o mundo a partir das margens, né? Daquilo que foi silenciado e do corpo que foi invisibilizado e que é invisibilizado, né? Ao nos conduzir aí nessa trajetória sobre as epistemologias, né? Os conhecimentos subalternos. Você nos lembrou que o saber não é esse dos livros, da nossa formação acadêmica, mas está principalmente nas vivências, nas experiências, nas dores dessas mulheres negras que hoje nós cunhamos como ginecologia, que é uma novidade que eu não sabia, que eu vou carregar comigo e pesquisar. E também é um saber que está nas resistências. E que pensar é um ato de resistência. Então, encerrar este encontro para mim na verdade, abrir uma fresta, é uma fissura no paradigma hegemônico, por onde possam emergir, e eu falo aqui especialmente do sistema de justiça, Uhum. enquanto reprodutor de episteme, reconhecer outros modos de existir, outros modos de sentir e outras formas capazes de transformar o nosso mundo, porque o local é global. E que possamos, né, e aqui eu faço uso das palavras de Boaventura dos Santos, exercitar a sociologia das ausências e fazer nascer a sociologia das emergências, ou seja, transformar o que foi silenciado em voz e o que foi negado em possibilidade. Muito obrigada, Rita, demais. Que essas sementes lançadas hoje floresçam, eu acho que em pensamento crítico e em práticas libertadoras. Muito obrigada mesmo. Sou eu quem agradeço, agradeço muito. Isso é o que mais me interessa em estar viva num momento histórico. É saber que tudo que a gente conhece por transformação social é sempre organizada a partir da nossa capacidade de refletir, reavaliar e discutir os rumos, né? A gente pode transformar realidades e as realidades podem melhorar para os seres humanos. A gente pode, rumar nesse sentido. Ações assim, elas reiteram nossa fé nessa obra. Esperamos revê-la em breve, né, Rita? Ah, sim, eu também espero, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Um Renan. Um beijo e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Encerramos. Encerramos no YouTube. Obrigada, Rita. Nossa,